Sejam bem-vindas ao nosso podcast de Mãe para Mãe Pode. E hoje nós temos um episódio muito especial que vai falar sobre um tema pouco falado na maternidade, né? Na gestação, que é o bebê real e o bebê imaginário. E para enriquecer essa nossa discussão, nós convidamos a psicóloga Laís Salomão, que está aqui nos dando a honra, né, dessa oportunidade, desse privilégio de ouvi-la. E também uma mãe bem experiente, uma mãe que tem um conteúdo assim pessoal, gestacional, de parto e pós-parto, bem rico e que vem aqui contribuir também com esse tema para esclarecer, né, alguns pontos importantes para a maternidade. E o nosso canal, ele tem um objetivo, Laís, principal, que é a educação em saúde. Então, todo o conteúdo que a gente traz no nosso podcast, ele tem o objetivo de educar, de esclarecer, principalmente o público leigo, né? Não é porque a mulher é leiga, não estudou nada da área da saúde, que ela vai ficar à parte desses temas. Não, ela precisa se envolver, precisa aprender, participar junto com o profissional de saúde que está dando assistência a ela nesse período, né, da maternidade. E com isso, deixá-la mais fortalecida, né, com os vínculos mais apertados com seus familiares, com seu bebê. E vamos começar a discussão do tema, então. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, tá, Laís? E muito obrigada também, Jo, por ter deixado seu bebezinho um pouquinho em casa com o papai e tá aqui contribuindo com a gente. O bebê real e o bebê imaginário. Né? Parece estranho, né? Como assim o bebê real, imaginário? O bebê que eu tenho é real, Pri, ele tá aqui na minha barriga, né? Então, esse é um tema, assim, que a gente vale a pena destrinchar, porque tem alguns pormenores dentro dele que faz a gente refletir até na forma com que nós vamos cuidar desse bebê, né? Ou que nós vamos receber esse bebê depois. Então, fala um pouquinho pra gente do ponto de vista emocional, psicológico, o bebê real e o bebê imaginário. Doutora Priscila, obrigada pelo convite, é um prazer. Esse tema, ele é fundamental. Fundamental, de fato, para os profissionais de saúde, fundamental para quem deseja ter filho, para quem tem filho, né? A gente fala do percorrer um caminho consciente em relação à parentalidade. E o ser pai, ser mãe é uma construção social, mas também emocional. Eu sempre digo que o bebê, ele já existe dentro de nós, desde o instante que eu sonho em ser mãe, né? Então, o bebê nasce primeiro nos nossos sonhos, para depois ele ser gestado no nosso ventre, no nosso coração, né? Então, assim, pensar sobre essa ideia de que bebê é esse que eu sonhei a vida inteira e que bebê é esse que eu recebo na minha vida depois de passar por uma gestação, depois de viver uma gestação. E a gente observa assim, no pré-natal, é bem claro isso, né? A gestante já começa, olha, ele é um bebê agitado, porque tá mexendo muito. E gosta de mar, porque quando eu vou na praia, eu sinto que a mexida é diferente, a mexida é mais suave. Então, assim, eu vou observando essas falas e falo, gente, já tá, idealizando esse bebê, né? Então, ela já tá colocando como se ela estivesse materializando mesmo, já dando características, personalidade, que de fato só vai saber depois que nascer, que aí vem aquela questão do bebê real. Mas eu observo muito isso no pré-natal, essa fala, né? Agora, uma outra questão do pré-natal é sobre ultrassonografia, né? As mães, elas querem muito ver o rostinho do bebê na ultrassom. Eu, como obstetra, assim, essa página pra mim é diferente, né? Porque eu tô querendo ver o Doppler, querendo ver percentil, olhar aqueles dados, assim, que vão realmente ter significado na minha conduta obstétrica. E aí eu percebo que ela tá dando mais importância pra foto. E tá tudo bem. E eu não posso julgar essa mulher por isso. Deixa ela focar ali na foto do bebê mesmo. Por quê? Porque ela já tá imaginando como que vai ser o nariz da criança. Se vai ficar parecido com o pai, se vai ser parecido com os avós. E aí eu observo, eu não posso quebrar essa construção, né? Porque do ponto de vista obstétrico, eu não posso falar assim, não faz o 3D porque não tem valor obstétrico. A gente ouve isso, né? Sim. Desestimula o 3D. Eu acho o seguinte, se ela não pode financeiramente bancar o custo de fazer uma ultrassom 3D para ver o rostinho do bebê, ela não precisa também medir esforço, porque existem outros caminhos que vão facilitar a construção dessa idealização do bebê mesmo. A gente não precisa colocar essas condições como um fator determinante, né? O que vai realmente fazer uma grande diferença. É preciso respeitar, ao meu ponto de vista, né?
Porque eu vejo também que algumas mulheres às vezes não podem fazer aquele exame. Ou não pode, não tem acesso a um equipamento para ficar ali o tempo inteiro vendo o bebê. Teve gestante que comprou sonar para levar para casa para ficar escutando, né? Tem gente que acha um absurdo. Falei, olha, se você sente essa necessidade, tudo bem. Porque isso dentro do contexto dela tá sendo importante. Agora, é o que eu coloco para as mulheres. Eu falo, olha só, existem outras formas de você se conectar com o seu bebê. Perfeito. Não é somente um exame de ultrassonografia, uma foto, ou ouvir o seu bebê. Porque senão também, Laís, começa a cair numa desconexão, ao meu ver. Perfeito. Porque aí você começa a querer materializar muito. Não, eu só vou conseguir ficar tranquila se eu ver o rostinho do meu bebê. Eu só vou conseguir idealizar meu bebê se eu vê-lo de fato. E a gente tem que entender que não existia nada disso até pouco tempo atrás. E aí? E as mulheres, né, se conectavam com as crianças. Então, acho que isso é um recado importante também para as mães não ficarem frustradas em relação a isso, mas que elas possam gerar esse vínculo, gerar essa interação mesmo ali de outras formas, né? Que acho que a conexão com o bebê é muito importante. Então, fala um pouquinho pra gente sobre essa parte. Isso. Quando você fala, né, sobre essas percepções do bebê, e parece que já é uma construção até da personalidade. Sim. De quem é esse bebê, e elas vão buscando fazer esse caminho, homens também vão buscando fazer esse caminho. Tem a ver com investimento emocional. O quanto emocionalmente eu entrego, sabe, para esse bebê. Então é extremamente saudável que a gente vá criando, né, um pouco dessa expectativa e percepção a respeito desse bebê que existe, tá? O bebê real e o bebê imaginário, esse bebê real, que é o bebê que a gente tem na nossa vida, ele é um bebê que vem cheio de investimento emocional. Tá? E esse cuidado, de fato, ele é essencial. Existem mulheres e até homens que percorrem esse caminho com distanciamento emocional, que eu não acho que é positivo, tá? Então, Laís, acho estranho conversar com o bebê. E eles passam uma gestação inteira, doutora, sem conversa com esse bebê. Não conversam muito. A gente percebe que tem a ver com o jeito de ser da mãe, com o jeito de ser do pai, de uma dificuldade de demonstrar afeto. Tá? O bebê, ele nasce, ele vem ao mundo completamente indefeso, completamente vulnerável. E ele vai em busca de amor, porque amor é certeza de cuidado. Ele vai em busca de ser acolhido, né? Eu falo que tem pessoas que passam uma vida e se tornam adultos que estão ali ainda buscando esse amor, a certeza desse amor. Então, esse investimento importa. O investimento importa, mas também a percepção de que a natureza nos conduz, durante o gestar, ao entendimento de que as coisas não estão no nosso controle, tá? Então, esse bebê que chega é o nosso filho, não aquele que eu imaginava. Ele é um bebê real. Ele é um bebê que eu imaginei que ele não fosse chorar, e ele chora. Ele tem necessidade de chorar um pouco mais. Eu imaginei, e aí a gente pode falar até um pouco sobre isso, eu imaginei que fosse ser um menino. Sonhei a vida inteira que eu teria um menino. E de repente, percebo no exame do ultrassom que é uma menina. E eu já acompanhei pacientes no consultório, não é raro, inclusive é comum, com uma tristeza muito significativa que eles levam durante um bom tempo da gestação por perceber que o bebê não é do sexo que eles imaginaram ou que eles desejaram. Não tem relação com não desejar esse filho, tá? Essa é uma diferença. É a frustração pelo que de fato está sendo, que está se desenhando, né? Ainda continua um bebê imaginário, porque ele ainda não nasceu, mas já é uma primeira frustração, né? Já não é aquilo que você estava idealizando. E a gente ouve também, assim, que é bom saber o sexo, porque aí você vai começando a melhorar a conexão. O bebê já tem nome, então você já chama do nome, tem tudo isso. E aí tem gestantes que simplesmente não querem saber o sexo do bebê, que pra ela, olha, não quero, prefiro ser surpresa, né? Isso são poucas, né? A Joane tá aqui, raridade isso. Conta um pouquinho pra gente, Jo, assim, por que veio na sua mente, não quero saber o sexo? Por que você teve essa escolha? Então, da Helena a gente já não soube, né? Eu tenho Helena, 14 anos, e surgiu de uma aposta, de uma brincadeira com meu marido. Só que eu tinha uma herança afetiva que minha mãe nunca soube, minha sogra nunca soube o sexo, e eu achava aquilo lindo. Quando meu marido veio com uma aposta que era para me provocar, eu topei. Eu virei, gostei, vamos fazer assim. E me parece, a gente falando de controle, saber o sexo, e eu tenho
um pouco assim de dificuldade com algumas situações que a pessoa faz a sexagem, porque eu acho assim que a gente vive numa sociedade tão ansiosa que assim eu engravido e quero saber o sexo, e qual a diferença que aquilo vai fazer na minha vida, né? Então assim, eu amava o bebê, independente de ser a Eloá, independente de ser o Hugo, eu amava aquele bebê, e eu saber ou não saber não ia mudar o que estava lá dentro, né? E aí, vocês falando da questão da 3D, pra gente já não era importante saber o rostinho, porque saber o rostinho corria o risco da gente saber o sexo. E a gente queria a expectativa do momento, né? Inclusive da Helena, que foi mais tranquilo, né? A Priscila também estava lá comigo. Eu falei que eu não queria que ninguém dissesse o que era. Eu queria ver. Ela mesma queria ver. E a Helena nasceu assim, com o bumbumzinho pra cima, e ninguém viu o sexo. Aí depois deu um delay, assim, e a gente virou e viu que era menina. E eu achava que era um menino, eu sempre erro. Sou péssima. Mas eu creio que tá ligado a isso. A gente não ter o controle e a gente esperar cada coisa a seu tempo. A nossa mensagem, assim, pra gente, pro mundo, e não saber o sexo, é isso. Não, primeiro, eu não tenho controle, eu acho isso muito forte. Não sou eu que escolho. Eu queria, nessa segunda gestação, ter uma menina. Eu brinco, assim, eu falo que eu pedi pra Deus uma menina. Só que eu tenho certeza que ele sabia que eu precisava de um menino. E hoje isso tá tranquilo. Né? Mas eu não tenho controle sobre o sexo do meu bebê, eu não tenho o momento de saber o sexo do meu bebê não vai fazer diferença na minha vida. Então, assim, eu acho que se eu tivesse 5 filhos, seriam 5 sem saber o sexo. 5 surpresas, né? 5 surpresas. E aí isso nos ensina que nem sempre, a gente não pode colocar como uma regra, tem que saber o sexo do bebê, porque senão vai ser difícil a conexão com o seu filho. Não, porque ela teve conexão com a primeira, né, e mais conectada que ela é hoje com a adolescente dela, né, assim, é lindo de ver mesmo. Então, assim, e foi uma transição muito boa, do bebê imaginário para o bebê real, foi muito boa, muito saudável na vida dela. Então, existem outros caminhos para também não gerar frustração, e cada mulher vai procurar o seu caminho, perfeito, né? Um exemplo que eu tenho do meu pré-natal foi de uma gestante que estava grávida de gêmeos, e com 8 semanas, um dos bebezinhos evoluiu. O batimento, né, cardíaco cessou e ficou só um evoluindo e o outro foi involuindo. E aí, ela teve que vivenciar o luto de perder um bebê, mas ao mesmo tempo manter a gestação, sabe? Foi difícil para ela, porque ela estava vivendo assim, o imaginário e o luto de um imaginário, e aquele bebê real que estava para vir. E o que me chamou a atenção foi no dia do parto, ela fez um quadrinho com o nome dela, o nome do marido, e colocou assim, né? O nome dele mais o nome dela é igual a um coração grande, me arrepio só de lembrar, e um coração pequenininho. E aí quando eu olhei aquilo, eu olhei pra ela e falei assim, fulaninho, né? Falei o nome, e aí ela, ele tá aqui, porque assim, ele não vai nascer, porque Deus não permitiu, tem outro propósito, pediu pra ele ficar lá como um anjinho, mas ele tá aqui. Então eu entendi que aquilo fazia parte do luto dela e ela estava esperando o nascimento do real, do que realmente estava ali, grande, saudável, e aquele outro que ficou. Mas ela não esqueceu, então ela colocou registrado. E na medicina a gente não considera muito isso, né? Não, já foi, né? Já eliminou, não considera mais uma perda, enfim. E aí eu pensei nisso, falei, gente, é uma sutileza e uma delicadeza que faz diferença para o emocional. Isso. E hoje é uma mulher que tá lá no grupo, super bem resolvida, né, vivenciou, aquele luto se foi, e ela pôde vivenciar agora só esse momento de transição com o bebê real dela, de conexão com o bebê real dela. Então, assim, são detalhes, né, Laís, que fazem diferença e vão influenciar na saúde emocional da mulher e que a gente quer que permaneça, quer que fique de forma saudável, né? Eu acho que o que a Jo ensina pra gente com a experiência dela não é que você tenha que optar por não saber o sexo. Sim. É que você precisa aceitar um filho. Sim. É esse filho que vai vir, né, Jo? Exatamente. Quando você fala, eu sinto que é isso, assim, Laís, eu queria ser mãe. É esse filho que eu queria receber na minha vida e eu aceitei. O filho que, né, pela sua crença, Deus te envia, e era o filho perfeito
para a sua história, sabe? Com a história perfeita para a sua vida. E essa consciência, toda mulher e todo homem que deseja ter um filho ou que gesta, precisa ter. Eu preciso estar consciente, né? Eu costumo falar que a gestação, né, o tentar do gestar, é como se a gente caminhasse num túnel escuro. Eu não sei qual é o próximo passo, mas eu percorro o próximo passo. E aí eu busco pessoas ao meu lado que me trazem segurança para percorrer esse caminho. É isso que a gente faz, né? Você falou uma história, doutora, assim, que é fantástica. Eu acompanhei uma paciente com o mesmo histórico. E ela conseguiu na gestação ter consciência de que ela precisava viver a felicidade do bebê que evoluiu, do bebê grande, saudável, sabe? Ela me manda foto dele que nasceu. E ela precisava viver o tempo de vida da filha, que vinha, né, com um diagnóstico de um bebezinho que nasceria e não teria muito tempo de vida, como de fato aconteceu. Então ela pôde viver o luto e também pôde viver a espera do seu filho, sabe? O luto da sua filha e a espera do seu filho. E buscou muito essa consciência, essa história que eu tenho na minha mão. Deixa eu entender que ela é a melhor para mim, deixa eu viver ela da melhor forma. Da mesma forma, os casais que imaginam que a gestação vai vir logo, ou que vai demorar a vir, e isso acontece num outro tempo, ou que começam a fazer o tratamento, fazem uma viagem antes de iniciar o tratamento, é fantástico. E eles engravidam de forma natural. Quantas histórias como essa? Muitas. Não tinha chance de engravidar. Vamos fazer uma viagem para a gente relaxar, e a gente começa o tratamento, de repente a gravidez vem, ela acontece, né? Tem um casal muito consciente, muito bonito, que percorre um caminho, né? Tá em terapia comigo, e ela percorre um caminho de 10 anos, de um desejo muito forte por essa gestação, muito bonito, sabe? Com toda a fé, com toda a espiritualidade que ela buscou desenvolver nesse tempo, e todos os caminhos que ela imaginou que pudessem ser possíveis, não era aquele o melhor para ela. E ela precisou trabalhar essa aceitação, sabe? De que eu permaneço desejando o meu bebê, eu permaneço desejando muito ele. E o que eu preciso enfrentar para que esse bebê venha para a minha vida? Então, há 3 semanas ela fez a fertilização e vive, né, a felicidade dela de ter o bebê hoje no ventre dela. Não era nunca a história que ela imaginou, sabe? E com uma crença muito grande, religiosa até, ela imaginava o que Deus quer me dizer, sabe? Será que esse caminho que eu percorro da fertilização tá certo? Mas o desejo era tão grande de ser mãe, e ela permitiu que esse desejo conduzisse, fosse a resposta, né? E foi, né? E assim tá acontecendo, então ela tá podendo viver isso. Isso Olha, é muito lindo. E eu acho muito importante também, ainda mais numa situação dessa, é normal você criar uma expectativa. Sim. E falar nisso me lembra muito da época da Helena. Eu tive uma consultora de amamentação à distância, uma amiga da época de escola, que esteve muito presente comigo. E eu falava assim, vai dar tudo certo, porque eu tô tranquila, eu aprendi a fazer massagem, era a época da Chantala, eu fiz curso de Chantala, eu vou usar o sling, eu vou amamentar em livre demanda, eu vou fazer a cartilha direitinho, vai dar tudo certo. E ela virava para mim, Jô, não crie expectativa. Crianças choram. Você falou de chorar? Crianças choram. Crianças não dormem. Sim. E é normal. Sim. Crianças têm alguma dificuldade, é normal. E com a Helena a gente atravessou uma bebê que não dormia. E uma bebê que tinha dificuldade de ganho de peso. E ela falava, lembra que eu te dizia? É normal. Então, essa quebra de uma expectativa, a gente acha que por estar fazendo uma cartilha direitinha, o nosso neném vai ser perfeito. E a gente não está preparado para uma dificuldade de amamentação, a gente não está preparado para uma criança que passou o primeiro mês invertendo a noite pelo dia, e aquilo te acaba, né, com sono, com cansaço. Então, assim, a gente abaixar as expectativas do bebê imaginário quando o bebê real chegar, isso é muito importante, né? Sim. E eu vejo que o primeiro passo, a primeira viradinha de chave aí nessa transição é o momento do parto, né? Então, aquele momento de reconhecimento inicial. Então, assim, eu como obstetra, o bebê tá nascendo, seja de parto normal, seja de cesariana, a primeira coisa que eu, como obstetra, quero fazer é apresentar esse bebê à mãe, entregar esse bebê para a mãe.
E ali eu acho que é o primeiro momento, é o momento que a mãe olha para o seu bebê, olha para o rostinho do bebê e olha, o que eu imaginava está se concretizando e está aqui, é real, né? E aí começam as expectativas, começar a vir os pensamentos, os sentimentos. Então eu acho incrível. Então eu como obstetra, eu prezo muito o contato pele a pele. Hoje em dia a frase tem sido até normatizada assim, né? Contato pele a pele é importante, por quê? Ah, não sei, porque tem que botar no colo da mãe. Não vai muito além do que ser só o contato de sentir o cheirinho, o calor, aquecer. Vai muito além, vai para a mãe. Então eu vejo que para a mãe tem esse significado que muitas vezes a gente está valorizando mais só o lado do bebê, né? Porque o colo quentinho, o bebê precisa de aquecimento, precisa secar o cabelinho. Mas pensando na mãe, eu vejo que aquele momento é o mais importante, assim. Me recordei agora de um parto que nasceu, foi parto normal, e na hora que tava saindo o bebê, eu falei com ela, eu falei, você quer trazer o seu bebê? Aí ela, quero. E ela conseguiu pegar o neném e veio trazendo, assim. E aí ela foi olhando, ela olhava, ela ficava olhando o bebê inteiro, assim. Eu achei essa cena linda, incrível. Parecia que ela estava mesmo... Deixa eu checar tudo, é o que eu imaginei? Legal. E aí ela falou, sabe o que? Ela falou assim, você é melhor do que eu pensei, meu filho. E abraçou o filho, assim. Aí eu falei, é isso. Nossa, me Eu tô arrepio de emotiva, vou lembrar. E é isso. Então, como que isso é importante? E aí... Depois ela vai ter vários dias, vários meses ali de convivência em casa com aquela criança e vai sendo, ao meu ver, tá, Laís? Você me corrige. Ao meu ver, vai sendo construído, né, ao longo ali do puerpério, mas esse primeiro encontro, eu acho que ele é o mais primordial, né? É o primal, é o sublime, que é fundamental e que precisa ser respeitado. E do lado psíquico, o que você tem mais a falar pra gente sobre esse encontro? Nossa, é impecável, sabe? Ter esse entendimento, doutora, independente do tipo de parto, né? É a chegada desse bebê. Eu sempre digo para as mulheres que não é sobre o tipo de parto, é sobre o encontro com o seu filho. Às vezes elas chegam com, mais uma vez, com uma expectativa frustrada do desejo de um parto normal e o melhor para aquele bebê e para aquela mulher é uma cesárea, sabe? E vai ser um encontro lindo e vai ser um encontro respeitoso. Sim, tem então, que ser, precisa, né? Precisa ser, é sobre a chegada de uma criança, não é sobre uma cirurgia, né, doutora? Quando a gente entende que esse encontro, é tão bom te ouvir falar, quanto você entende que esse encontro importa, independente do contexto que eles estão inseridos, o encontro vai ser respeitado, tá? É muito intenso para a mulher a experiência do parto. É uma entrega física, eu digo que é uma entrega de corpo e alma, das mais verdadeiras que a gente pode viver na vida. E quando a gente assiste um parto, a gente sente. Sim. A gente sente que tem algo diferente, sabe? Naquela história sendo vivenciada. Só que se eu não tenho consciência que é sobre o encontro, eu me preocupo com o tempo, eu me preocupo com questões que o médico que precisa cuidar e ele tá ali para cuidar, sabe? Eu fico olhando para o relógio, eu fico perguntando quantos centímetros de dilatação tem, quem tá lá fora, mensagem, quem tá chegando, quem não tá... Sabe? Eu me desconecto completamente. Então eu preciso estar conectada porque logo mais eu vou encontrar com meu filho e cada experiência dessa do parto, eu digo que cada contração que vem é um passo que você dá. Que se eu tô ali vestindo a roupinha e me preparando para uma cirurgia, para cesárea, é um passo que eu dou até o meu filho e está muito perto desse encontro. Emocionalmente, a gente pode fazer esse exercício de tomar consciência. Eu peço que as mulheres grávidas ali no fim da gestação comecem a mentalizar esse dia de nascimento do filho, né? Que é diferente de construir um dia exatamente como eu gostaria, né? Eu sempre tive um desejo muito grande de viver a experiência do parto normal, de trazer minha filha a partir do parto normal. E eu me preparei emocionalmente para a cesárea, não só para o parto normal. Eu disse, Laís, espera aí, pode ser que o melhor para vocês duas seja a cesárea. Então vamos entender você vivendo também essa possibilidade. Então eu me imaginava sentindo algo que eu ainda não sabia o que era, sabe? Entendendo que era trabalho de parto, enviando mensagem para minha médica, tendo o retorno dela, colocando músicas que eu gosto, que me conectam com algo que me faz bem,
me sentindo feliz naquele dia. Tem mulher, é a realização do sonho de tantos, e às vezes eles deixam o medo conduzir o caminho. Sabe? Peraí, não é sobre o medo da anestesia. Não é sobre o medo de um parto normal, que a gente ainda precisa desconstruir essa história. E outro dia eu ouvi um marido falar, uma esposa dizer, ela disse que o marido disse para ela assim, eu nunca imaginei que um parto normal fosse algo tão sereno. Que fosse possível um parto normal ser tão sereno. Sabe? Ser algo que ele teve prazer de viver ao lado da esposa, aquela história do parto. Então é importante que a gente comece a tomar consciência disso. Eu desejo um filho. Talvez eu espere que seja uma menina, mas pode ser que seja um menino. E que ao longo do caminho eu vou compreender que é esse menino que de fato precisava vir para a minha vida, né? Exatamente. O meu marido imaginava e ele desejava um menino. E veio uma menina, a Larinha. E ele diz assim, gente, ainda bem que eu fui pai de menina primeiro. Porque ela amoleceu muita coisa importante emocionalmente em mim, né? Então tem uma história que é nossa para ser vivida. E a gente só se entrega e recebe. E aprende a receber, né? Então essa consciência de que eu quero chegar feliz na maternidade, de que eu vou encontrar minha médica, de que eu vou dar um abraço nela, sabe? De que eu quero que o tempo inteiro eu tenha consciência de que meu filho está mais perto de mim, cada vez mais perto de mim, cada vez mais perto de mim. Isso tudo torna o caminho leve e não sofrido. E quando, né, esse momento que você diz da hora ouro, ele é tão precioso, de que a gente precisa ter consciência, em algum momento esse bebê vai vir para mim. E quando ele vier, eu quero tocar ele com consciência, eu quero pegar o meu bebê, sabe? Eu fui desenvolvendo isso e eu aconselho que todas as mulheres façam. Então a minha bebê foi nascendo e eu peguei ela quase antes da médica. Peguei ela, abracei ela forte, né? Disse para ela o quanto ela era bem-vinda, o quanto ela já era amada. E fui reconhecendo aos poucos, olhando para esse bebê e reconhecendo. Isso a gente pode imaginar, né? Só que também existem caminhos diferentes disso. Eu acho que a gente também pode falar um pouco a respeito de quando a hora ouro acontece e ela é fundamental para essa mulher e é fundamental para esse bebê, e de quanto esse caminho acontece também de uma forma diferente. Sim, existem fatores, né, que podem interferir aí nessa transição. Eu penso assim, né, e vejo que a prematuridade é um fator que interfere, né? Porque esse bebê, ele tá vindo antes daquele momento previsto. E se a prematuridade tá acontecendo, se o bebê tá nascendo antes da hora, é porque algo de errado tá acontecendo, tá afetando ali ou a gestação, né? Ou a gestante, ou o próprio bebê intraútero. Então eu percebo, Laís, que a prematuridade é um fator que vem a dificultar um pouco essa transição, que algumas mulheres tem dificuldades, até por conta do próprio tempo também de exposição ali no momento do parto, porque um prematuro que precisa de uma assistência pediátrica, ele não vai poder ficar muito tempo ali no colo da mãe, né? Então, existe uma notinha de nascimento que o pediatra dá. E essa nota tem que ser uma nota boa, ele já tem que estar ali com a notinha boa. Se a nota for ruim, o pediatra vai precisar intervir, e a gente quer, né, que o pediatra faça a intervenção no momento certo. Mas algumas pediatras bem sensíveis que entendem esse momento, elas o fazem, mas deixam um pouquinho com a mãe. Olha, veja seu bebê, reconheça. Então, elas têm a oportunidade de pegar, de abraçar, de ver, e depois ela leva para prestar assistência. Ou tem algumas pediatras que prestam assistência ali do lado da mãe, com a mãe ali do lado olhando. Como que isso é delicado, né? Justamente por respeitar esse estabelecimento de vínculo que está se formando. Mas eu vejo que a gemelaridade também, que junto com a gemelaridade podem ter intercorrências obstétricas que venham a acontecer ali. Então é um outro fator de risco. E má formação. Também é uma coisa que eu observei assim no atendimento de consultório, né, no pré-natal. Teve uma mãe recente que ela era portadora de uma síndrome genética e ela sabia que geneticamente ela poderia ter um filho com a mesma síndrome. E no pré-natal eu falei com ela, você quer fazer o teste genético? A gente pode fazer uma intervenção pra gente examinar, saber se tem essa alteração ou não, ou nos exames de ultrassonografia a gente vai fazer o acompanhamento. Aí ela falou que ia pensar, voltou na consulta seguinte e falou assim pra mim, não quero fazer exame nenhum, somente o necessário da gravidez, o que precisa ser feito para evolução, mas eu não quero fazer teste genético, porque tá aqui. Eu já amo esse bebê do jeito que é.
E o que vier a ter, se tiver a síndrome ou não tiver a síndrome, o que vier a mais, eu vou correr atrás depois. Deixa que depois vai vir. E a gente tá vendo isso, né, Jo, no próprio grupo de mães, como que essa vivência, sabe? Como que ela tá encarando tudo isso. Aí ela olhou pra mim e falou, Pri, eu sabia. Até me arrepio de novo. Ela falou assim, eu sabia que a minha filha ia ter a mesma síndrome. Eu sabia que ela ia vir igual a mim. Então ela já sabia, ela falou, por isso, pra que eu vou fazer um teste genético? Não precisava. Então ali aquele imaginário dela já estava com essa pontinha que ela realmente só concretizou quando nasceu, mas já estava muito forte ali dentro dela. E isso ajudou, né, na preparação ali da gestação. Claro que no momento do parto, eu até tenho uma observação importante, porque quando nasceu e eu a coloquei ali no colo dela, a primeira coisa que ela falou assim, eu quero ver a boca da minha filha, porque dentro da malformação, era uma malformação dentro do céu da boca. Então, e na hora eu falei assim, calma, primeiro recebe o seu bebê, abraça ela primeiro. Aí ela, tá, é isso mesmo, assim. Aí abraçou e tal, mas eu quero ver a boca, eu quero ver a boca. Ou seja, é aquilo que a gente tava falando, né? Pegar o bebê e sair vasculhando, olhando se tem 5 dedos, sabe? Aquela coisa de olhar e de tornar real aquilo que ela imaginava durante toda a gestação. E ela fez isso no parto. Eu só quero ver a boca. Ela falou desse jeito. E aí eu me arrepiei inteira, falei assim, gente, isso tá muito forte dentro dela, né? Então, como que... E ela ficou o trabalho de parto inteiro, assim, o subconsciente dela ali, sabe? Atrapalhando nesse sentido, porque ela estava ao mesmo tempo desejando esse encontro, mas com medo. O que vai vir? Eu sei que vai vir com alguma coisa, mas o que vai vir? Ela tinha esse medo. Então, o parto foi uma batalha. Não foi fácil. Não foi fácil, porque como eu já estava acompanhando ela desde a gestação, eu já imaginava tudo isso. Mas o meu entendimento do que aconteceu só se concluiu hoje. Ou seja, no real, só depois do parto que eu tive essa noção do que realmente, né, aquela batalha ali no parto dela foi essa batalha emocional mesmo, esse conflito emocional que ela estava vivendo, né? Doutora, só uma coisa importante, assim, a gente não precisa ser psicólogo para entender que emocionalmente importa o que essa mulher e o que esse homem vivem no gestar, sabe? E o que esse bebê também vive, que a ciência já aprova pra gente emocionalmente muito durante a gestação. E é tão confortável ouvir uma obstetra que consegue compreender que isso faz parte da experiência de parto dessa mulher, que esse aspecto emocional importa muito e garante para essa mulher saúde emocional depois ou não. Muitas mulheres eu acompanho no puerpério de uma palavra dita, uma palavra ouvida, sabe? E que não foi confortável para elas ali na experiência de parto, quanto isso reverbera ao longo de toda a história dela, de conexão com essa criança ou de distanciamento com essa criança. Não quer dizer que a gente vai fazer tudo da maneira que gostaríamos, porque também precisamos lidar com o nosso limite, sabe? Do que é possível naquele momento e respeitar o que é possível. Mas é importante ter consciência que ao longo do gestar, que durante a experiência de parto, eu posso tornar esse ambiente emocionalmente confortável para essa mulher ou não. Tornar esse ambiente confortável que às vezes o encontro é tão desafiador que a mulher trava o corpo. Ela trava o corpo, sabe? Ou ela solta o corpo e permite que esse bebê nasça. Então, assim, isso tudo é importante, é muito bom a gente perceber que não é sobre ser ou não psicólogo. É compreender o que, de fato, envolve o nascimento de uma criança e um acompanhamento pré-natal com qualidade, sabe? Com qualidade, onde tudo que importa em relação à saúde dessa mulher, à saúde desse bebê, de fato está sendo visto. Eu estava conversando com a Flávia anteontem, né, no encontro, a respeito do Guinho. Porque eu, assim, tive com a Helena, né, a tal da Hora de Ouro, curti, chameguei. E o Hugo já veio colocando o mundo de ponta cabeça, porque o Hugo nasceu em casa, num parto mega rápido. Eu tava sozinha, não deu tempo, né? Priscila chegou, ele já tinha nascido uns 10 minutinhos, mais ou menos. E foi muito instintivo. O parto do Hugo, ele foi instintivo.
né? Claro que ele nasceu, eu segurei, eu evitei dele cair no chão, eu segurei forte ele no colo, naquela ânsia de sobrevivência quase. Mas aí logo depois ele foi para o UTIM, foi 35 dias de UTIM, e eu perguntava para Flávia, a UTIM altera aquelas questões da esterogestação, né? E a gente conversava justamente sobre a necessidade de hoje conectar o Hugo. Tipo assim, eu nunca rejeitei meu filho, nada disso. Mas eu tenho muito essa preocupação, porque ele não... Né, com tudo isso, teve a questão do peito, de eu não conseguir estabelecer o vínculo através do peito, teve a questão do primeiro mês de vida dele, eu não estar ali o tempo todo, não ter o meu colo, por mais que ele foi muito amado, eu sou muito grata a todos que cuidaram dele ali. Não foi o meu colo, não foi o colo do pai, não foi o colo da irmã, né? Então, assim, hoje, todo o meu contato com o Hugo, ele busca exatamente essa conexão, né? Assim, eu acredito que não teremos nenhum problema a esse respeito por tudo que está sendo construído. De alguma forma, a cabecinha dele entende o que foi necessário. Mas assim, ele tem todo... Minha filha fala, mamãe, em 10 dias você estragou o Hugo. Ele veio dar o tim prontinho. E você estragou, porque ele já não dorme no berço sozinho. Eu falei, filha, eu passei 35 dias sem poder dar colo direito pro meu filho. Você acha que eu vou evitar o colo? Não vou. Mas assim, a gente vê a necessidade de construção disso. Como eu falei, não por uma rejeição, mas porque a gente tem um tempo a correr atrás. Tempo que por N motivos foi tirado da gente e que a gente quer conectar ele ali na casinha dele, na família dele. Jo, é perfeito a sua fala, sabe? A história do Hugo é essa. Sabe? Não tinha como ser diferente. Né? Isso. E a gente não tem que mudar a história de Hugo, sabe? Ela é essa. O que eu posso fazer de melhor para o Hugo em cada momento da vida dele? Se naquele momento o melhor para o Hugo foi a UTIM, foi o bercinho da UTIM, que trouxe toda a segurança e conforto que o Hugo precisava naquele momento, tá ótimo. Nesse momento o Hugo precisa do meu colo, precisa do meu corpo, precisa da minha voz. Então ele vai ter. O problema não é o que o Hugo viveu da UTIM, é o que a gente faz depois. E quando você fala dessa construção que a família tem feito de fortalecer o vínculo com o Hugo físico, que vocês hoje podem sem tanto limite como na UTIM, é exatamente sobre isso. Não é sobre a UTIM, é sobre o que vocês fazem depois dessa etapa. Exatamente. E aí, no pré-natal, eu percebo que algumas mulheres, o que as deixam muito ansiosas no pré-natal, o exame apresentar alguma alteração. Então, quando vai fazer o morfológico ou quando vai fazer o ecofetal, nossa, as mulheres já chegam assim, antes de sentar, antes de relaxar no consultório, doutora, já olha esse exame logo aqui, checa se tá tudo certo, porque eu tô preocupada. Eu já ouvi o ultrassonografista, mas eu quero ouvir de novo outra opinião. E a Jo, quando chegou com ecofetal alterado, né? Então, assim... E ela chegou, olha, tem uma alteraçãozinha aí, eu sei que tem, a gente vai acompanhar, mas assim, não muda nada, sabe? E eu fiquei pensando, gente, quão forte essa mulher é, ou então assim, madura. Esse bebê imaginário dela é um bebê imaginário, assim, que ela tá realmente amando, que ela tá assim, eu estou pronta para receber você do jeito que você é, meu filho ou minha filha, porque ela não sabia o que era ainda, né? Então, quando a gente usava o ultrassom lá no consultório, ela, Pri, não foca em nada lá embaixo, não, que eu não quero saber, né? E assim, a pergunta é que não quer calar, você sabia? Não sabia, não. Não, porque você chutava menina, né? Ela chamava de ela. Eu chutava de menina, assim. A gente já... O foco era só avaliar o que precisava ser avaliado, né? Isso antes. É porque o meu desejo era menino, então assim, o meu palpite era esse, né? E aí, então a Joane, ela não deixou... uma alteração de exame mudar a idealização que ela tinha em relação ao bebê, né? O sexo do bebê. Então, assim, e isso eu vejo, assim, que foi de uma maturidade enorme, Jo. Assim, ver realmente mãe de UTIM não deve ser fácil, né? E fazer um ecofetal, daqui a pouco faz o outro ecofetal, mostra uma cardiopatia e você pensa, caramba, uma doença cardíaca, todo mundo se assusta com isso, você não sabe como que vai ser, como que esse bebê vai se adaptar aqui, né? Tanto que uma das primeiras, assim, a principal preocupação que eu tive quando ele nasceu era assim, como vai ser a adaptação respiratória dele, como que ele nasceu, porque ele nasceu em 7 contrações, Laís. Foi assim, surreal. Aqueles raros e reais, né?
Parto Foi a assim, jato. Pri, tô começando uma dorzinha, beleza, desliguei, então vamos pro hospital daqui a pouco, aí o marido ligou, Pri, nasceu, sabe? Então, assim, realmente difícil mesmo de acreditar. Mas você se mostrou de uma força tremenda, né? De uma conexão com o seu bebê, mesmo sem saber o sexo dele, mesmo sabendo que ele tinha uma cardiopatia e qual repercussão isso ia ter na vidinha dele. É o que você colocou na roda, né? Não sei, eu só sei que eu quero viver com meu filho e viver com ele. E cada vitória dele, cada avanço tá em casa, já tá sendo estragado, né? Já tem suas manhas. É o seu bebê idealizado ali, que hoje é real e que faz parte da sua vida. Então, assim, que leveza, que exemplo. Então, quando a gente te escuta, quando a gente lê seu relato, as mães falam, meu Deus, será que eu vou ter essa força que a Joane tem? Se isso acontecer comigo? Então, como que tem sido legal essa construção? Claro que você não é a Mulher Maravilha, né, Sim. Jo? Então, assim, aquilo que você coloca, de vez em quando você questiona, você fica brava. Ai, será que é isso mesmo? Ou liga pra Flávia, será que é isso mesmo? Pri, será que tá certo? Claro, não somos e nem queremos ser, né, as megas fortes e vitoriosas, assim, temos nossas fragilidades, mas o como você tá encarando tudo isso e como você encarou tudo isso desde a gestação, é assim, de uma preciosidade, de um valor mesmo incalculável, né? Ô, Pri, o que a gente vê, na verdade, é claro que existe o medo. Mãe tem medo, Tem medo, né? sim. Assim, o resto da vida, né? Você tá com a menina de 18 anos, Uhum. deve ter medo igual quando ela era um bebê, né, Sim. de acontecer algo aos nossos filhos. Mas uma coisa que a gente sempre fala, eu posso escutar isso do meu marido quando eu tô surtando, ele sempre fala isso comigo, é que o medo não vai alterar a nossa conduta. Na verdade, o medo paralisa. Sim. Então, assim, se tiver que acontecer algo ruim, vai acontecer eu tendo medo antes ou não. Né? Então, o que eu conseguir segurar minha ansiedade para o dia de amanhã, o dia de amanhã ele vai acontecer. Se acontecer algo de ruim, eu vou ter que dar um jeito de sobreviver da melhor forma. Mas eu posso viver hoje leve, né? E a questão do parto, eu já falei muito com as meninas do grupo e falo com as pessoas falam muito assim, ah, mas você é forte. Eu já brinquei, gente, eu não quero ser forte, eu quero ser fraca. Chega de ser forte, esse negócio de ser forte não é legal. Mas eu acho que tem muita relação de se liberar para o parto, como você falou agora há pouco. Num parto normal, normal, né? Como foi o da Helena, tem toda aquela história de você entrar na partolândia, você parar de se preocupar com o mundo externo e tudo mais. Nessa questão do Hugo, eu vi muito essa questão de instinto de sobrevivência, por quê? Ah, Joane, mas você foi muito forte, você sabia... Não, eu preciso... Ia acontecer. Independente de quem eu fosse, fosse o primeiro parto, eu não soubesse no mundo o que eu estava fazendo, ia acontecer daquela forma. Então você se permitiu o instinto, né? Por exemplo, eu sabia que meu bebê ia nascer. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que proteger a cabeça dele para não bater no chão. Eu lembro que eu tive esse instinto, né? Aí eu tive instinto, não, eu sei que eu preciso aquecer. Aí veio a Priscila depois e orientou a melhor forma de aquecer, mas que eu precisava aquecer, eu já sabia. Então, quando você se permite viver o momento com o mínimo de tranquilidade possível, porque não foi um momento tranquilo, sereno, como deveria ser, mas o instinto, ele te dá essa resposta. Eu acredito que isso é na prematuridade, eu acredito que isso é essas situações de gêmeos, né, que você tem que viver um luto e tal. Quando você permite sentir aquele momento... Tem algo distintivo, tem algo que a gente carrega com a gente que a gente não conhece, que vai dando esse passo, vai dando esse caminhar, essa serenidade no meio do caos, né? Que só vai fazer bem pra gente. Na verdade é essa, né? Você... Parece ser assim, um encontro com o feminino mesmo, né? Com essa questão do instinto, é um encontro com o feminino, ser mulher, né? Para aquilo que você foi feita, teoricamente, assim, né? O nosso corpo foi feito. Se você está gestando, vai sair de alguma forma. Eu não sei se você se lembra da época da Helena, que eu pensava muito isso, eu lembro que a gente conversava muito isso. Nós, humanidade, a gente se esqueceu um pouco que nós temos a parte animal. Sim. A gente está tão assim, repleto de ciência, de intelectualidade, que a gente esquece que existe o instintivo. Se você largar um casal sem o menor conhecimento, você vê a história do filme Lagoa Azul, existe o instinto. Então, eu acredito que na maternidade, eu confesso que até arrepio, isso é muito forte para mim, ser instintivo não é ser irresponsável. Sim.
Mas existe um instinto, né? E eu sou daquelas que eu acredito. A mãe sabe o que seu filho precisa. Dentro de todo um aparato de acompanhamento técnico, que é muito importante, mas a mãe sabe o que seu filho precisa. Sabe uma coisa que eu acredito que tem impactado nesse saber feminino, né, da feminilidade, no instinto, no que eu sinto? Eu não sei explicar, mas eu sinto. Eu não sei explicar, Laís, mas na hora eu entendi que era cabecinha, e são instantes, né, Jô? Para pensar tudo isso, é segundos, é num instante mesmo. A sua história, para mim, tem muita relação com maturidade. Sabe alguém que conhece a vida e sabe como a vida funciona? Então, vive a maternidade com essa maturidade, sabe? É meu filho, Laís, então é ele, é sobre ele. Um médico ultrassonografista muito conhecido, famoso aqui, uma vez ele disse para mim assim: não precisa desse tanto de exame, sabe, Laís? Sabe por quê? O bebê é esse, vai ser esse que essa mulher vai receber. E é tão sábio essa fala dele, né? Deixa eu zelar pela saúde desse bebê. Mas às vezes tem pessoas que vão tão fundo nessa investigação e controle. A ciência, quando faz a fertilização e os casais optam por uma escolha de sexo, né? Eu vi um casal optar pela escolha de sexo, eu quero um menino, e fizeram fertilização para ter o menino que eles imaginavam. E esse menino nasceu. E esse menino se provou que, por mais que ele nasceu um menino imaginado e com todo o controle que eles buscaram, ele era um menino com características que eles não podiam imaginar na vida dele, né? Ele era um menino com uma série de questões muito, muito especiais naquela história. E desafios que eles tiveram que enfrentar e ainda enfrentam e aprenderam a aceitar. Esse menino longe do imaginado e diminuir o controle que a gente já não consegue ter. Mas tem a ver com maturidade, sabe? Essa maturidade que precisa conduzir nosso caminho. O gestar é um processo de transformação. Só que tem pessoas que eu digo que passam pela gestação e de repente, meu Deus, vai nascer. Tá aqui, já tem um bebê. E tem pessoas que se preocupam com o trabalho, se preocupam com as coisas, né? Um excesso de preocupação com coisas. E tem pessoas que se preocupam com a experiência, com a vivência, com se tornar mãe, com se tornar pai, né? Que mergulham um pouco mais, acessam um pouco mais esses sentimentos. E a gente está no momento do excesso. Demais. No início da conversa, doutora, você falou assim, eu tenho dito para os casais para menos informação. E aí, o que eu vejo no consultório? Quando a Jo falou do sono da filha dela, eu lembro tanto dessa paciente. Ela chegou deprimida, um bebê de 4 meses, muito sonhado, uma menina muito sonhada. Ela é uma mãe extremamente zelosa, sabe? Desde o gestar, deprimida, com depressão. E a depressão tinha relação com eu não estava sendo boa, eu não estava sabendo ser mãe. Porque todo mundo disse que meu bebê tinha que ter essa rotina, tinha que dormir dessa forma e eu não estou conseguindo, Laís. Então é uma falta de capacidade minha. Eu não fui capaz de ter o parto normal. Eu não fui capaz de fazer a rotina de sono no meu bebê. Eu não fui capaz de fazer a introdução alimentar do jeito que deveria ser, sabe? Eu não sou capaz de acalentar o meu bebê e ele chora, chora, chora. E aí eu lembro que eu disse para ela assim, para de fazer rotina com sua filha, só fica com ela e percebe em cada tempo o que ela te pede. Se é colo, dá colo, para de regular o colo. Atender as necessidades, né? Se é peito, dá peito, sabe? Faz isso por uma semana, muita conversa, faz isso por uma semana, vamos testar, sabe? E ela disse, então vamos testar, Laís. Ela voltou na semana seguinte de uma forma completamente diferente. Ela disse, a rotina fluiu. Eu parei de brigar com minha filha. E eu percebi que eu não era ruim, sabe? Eu percebi que eu sou capaz de cuidar da minha filha. Então, o excesso de informação dita um caminho. Quem dera, né, doutora? Quem dera, Jo. Se tivesse um caminho para fazer bebê dormir, único que funcionasse para todos. Um caminho, sabe? Não existe caminho único. Existe um bebê que chega e a gente aprende o melhor jeito para ele de dar banho, o melhor jeito de fazer dormir, o melhor jeito para aquele bebê que é único. Então não tem regra. E sobre essa questão dos excessos,
sobre a questão da ultrassonografia, né? Eu vejo que algumas mulheres até colocam isso. Ah, mas se eu tivesse um aparelho desse em casa para eu ficar vendo meu bebê, eu acho que eu vou me conectar mais. E a gente tá vendo isso até no Instagram, em propagandas, assim. Tem empresas que alugam ultrassom portátil pra você ter em casa. Nossa, eu e não ficar sabia. vendo. Sim, quando eu vi isso a primeira vez, falei, gente, É o fim. desnecessário isso. É o controle, é o É controle. você querer ter controle. Eu acho muito válido. Realmente quer ver a fotinha, eu oriento, falo, eu acho legal. Assim, se a mãe quer, se aquilo é importante pra ela, pra construir o imaginário, eu acho super válido. Não é extremamente necessário, porque é uma questão que tem um custo e se ela não pode ter, e aí? Ela não vai se conectar com o seu bebê, sabe? Ah, eu não posso alugar esse ultrassom portátil, então eu não vou ter oportunidade de ver o meu filho. Eu tive uma gestante que ela fez múltiplas fertilizações, né, sem sucesso. E aí a última deu certo, foi a que deu certo no bebê dela. Então era uma mulher que eu sabia que ela tinha um contexto de uma ansiedade muito grande, era aquele bebê muito sonhado. E ela me pediu, eu queria muito um aparelhinho pra ouvir. E aí eu entendi, falei, tudo bem, eu tenho um aqui sobrando, você quer levar? Tudo bem, você leva. Mas saiba de uma coisa, você pode sentir o seu bebê. Então, melhor do que você escutar, você vai sentir. Mas eu também não neguei pra ela, porque eu também entendo que pra ela estava sendo importante. Mas eu deixei bem claro, falei, olha, não é a imagem que vai fazer você se conectar, não é ouvir o som do coração. Realmente é lindo, é maravilhoso. O melhor momento da consulta é ouvir aquele som. E aí ela levou. 2 semanas depois, ela chegou na consulta, me devolveu. Não precisa mais não, sabe por quê? Porque eu sinto o Gabriel chutar, aí eu já sei que ele tá aqui. Então, ou seja, ela ouviu aquela fala e foi tão importante pra ela sentir. E ela, não precisa colocar pra ouvir não, porque eu já sinto meu bebê. Então, a conexão já tá sendo feita. Nada contra as mulheres que podem comprar um aparelho e ter em casa. Ou se quiser, né, alugar esse aparelhinho de ultrassom. Porque meu ultrassom do consultório lá é portátil. Então é um aparelhinho pequeno. E elas amam. Eu posso ver no celular, eu quero isso em casa também. Mas existe um limite entre isso aí, né? Então, esse limite que também é da gente não estar colocando, materializando demais aquilo que vai distanciar o nosso bebê que está aqui dentro de nós. Então, eu acho que essa é uma diferença. Não precisamos ser chatos em relação à evolução tecnológica, mas é saber usar mesmo, para não deixar essa tecnologia suplantar ou atrapalhar a conexão real que a gente precisa ter com o bebê, né? E eu tenho uma preocupação você falando de maturidade. Essa mãe que quer alugar um aparelho hoje, daqui a pouco vai querer pôr um GPS na criança. Daqui a pouco a criança vai começar numa idade de ter autonomia. Então, assim, eu acho que a gente tem que sondar em nós o que é saudável, o que não é. Porque, assim, se hoje eu quero um aparelho de ultrassom portátil para eu ver meu bebê todo dia, quem você é quando meu bebê sair da escola e for pro shopping com os amiguinhos? Quando meu bebê tiver que ir trabalhar e tiver que dirigir um carro e tiver que se mudar para estudar fora. Então, assim, eu penso que tudo é uma construção. Então, eu tenho que dar o tempo desse bebê. Voltamos. Eu falei que no encontro que maternidade é sinônimo de querer ter controle, né? Muito. É você quebrar esse controle. O bebê está dentro de mim, mas eu não tenho controle do que está acontecendo dentro de mim. Eu só estou aqui para receber, para me cuidar, para fazer o meu melhor. Né? E assim vai ser na maternidade. Eu tenho a asa em cima daquele ser, mas aquele ser, aspas, não é meu. E não é meu, porque vai crescer no momento e vai voar. Então, assim, é difícil pra gente, mãe, entender isso, mas é a verdade. Né? Então, assim, eu tenho essa preocupação das mães de hoje, assim, da sociedade de hoje, de ser uma coisa meio sem limite, essa expectativa, essa curiosidade. Tem a ver também a questão de eu não saber o sexo. Eu falava muito assim, gente, quando você não sabe o sexo de um bebê, você diminui toda essa questão de consumo. Você falou de preparar no material e não... Diminui toda a questão de consumo. Porque eu compro uma roupinha, não é porque o meu bebê vai precisar, mas é porque é fofinho. E é fofinho mesmo. Atrai, né? Atrai. Tanto que o Hugo já ganhou tanta coisa depois que nasceu, da gente mesmo, né? Não de fora, mas da gente mesmo. Então, assim, quando você não sabe o sexo, você acaba se focando no que é importante. Não, o que esse neném precisa? Então, eu acho que
você falou em maturidade, acho que a maturidade a gente constrói. O que é importante? Não é que eu não possa fazer um quarto lindo, não é que eu não possa preparar um enxoval maravilhoso, não é. Mas é entender que meu filho não precisa disso. Meu filho não precisa de outra coisa. Isso é um plus. Isso aí, Jô. Né? Não abrir mão de colocar em primeiro lugar o que de fato tem que estar em primeiro lugar. Porque às vezes o excesso faz a gente inverter os lugares, né? E quando a Jô pontua do GPS, eu vi hoje num grupo de mães elas vendendo GPS, porque tá nessa moda. Vocês já viram isso? É um tagzinho, né? É um GPS. Tá vendo? Ó, você não sabia do ultrassom na gravidez. Eu não sabia do GPS na criança. Eu já vi o isso. GPS, elas colocam, mas que distância minha filha de 3 anos vai ficar de mim? Que eu vou permitir que eu preciso de um GPS, né? Sim. Então, realmente, a gente precisa questionar, não ser radical, mas questionar esses padrões que têm sido postos. O que a doutora Pri põe, assim, sobre o sentir, que eu preciso sentir o movimento do meu bebê, isso tem a ver com a experiência de parto. Eu tenho que sentir, eu tenho que aprender a sentir aquilo que eu não vejo, mas que eu consigo sentir para eu estar pronta para viver essa experiência de parto também. Sim, exatamente. Senão você só vai transferindo, né? Perfeito. Só transfere para o outro, transfere para o obstetra, olha, vai lá e faz para mim. Ou transfere e coloca a expectativa no exame, né? Exatamente. Então, gente, que conteúdo valioso, precioso. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, né? E eu tô muito feliz com essa fala. Porque é um assunto delicado, sutil, né? Bebê real, bebê imaginário, não existe. O bebê é um só, não. E a gente sabe, ao longo da nossa prática, da nossa experiência, né? No pré-natal, no acompanhamento emocional, na vida materna, a gente vê que isso pode ter impacto na saúde materna, na saúde mental da mulher no futuro, no estabelecimento de vínculo, com a educação do filho, de como esse desenrolar todo vai evoluir com a vida. Então, assim, tem muito mais ainda para ser falado sobre isso, né? Mas por hoje a gente vai concluir aqui. E se alguém precisar ou precisar de uma assistência, pode contar com a Laís Salomão, que é uma psicóloga voltada para esse universo materno-infantil, que eu valorizo muito, né? Que acompanha, que cuida muito bem, que é uma extensão do meu cuidado com algumas mulheres em específico. E eu sou muito grata por isso. A Jô também, poder participar de tudo isso com você, Jô. É assim, de uma felicidade imensa. E obrigada por essa contribuição, pela contribuição que você tem dado também para outras mães no grupo. Saiba disso, tá? Então, você é muito importante, muito valiosa, assim como o Hugo e toda a sua família. E é isso, gente. O podcast vai estar disponível para vocês. Se deliciem com esse conteúdo e pode procurar a Laís precisar. Estamos também de portas abertas, né? O de mãe para mãe. Eu como obstetra, a Flávia como pediatra, estamos aqui dispostas para acolher você, cuidar e ajudar você no que você precisar, nesse âmbito da maternidade, do cuidado da saúde da mulher, e é para isso que estamos aqui. Ótimo. Obrigada, gente. Obrigada.